Confira agora as emoções do próximo capítulo da novela Café com Aroma de Mulher. A enfermeira diz a Lúcia que quando deixou elas levarem a bebê para casa, ela lhe garantiu que cuidaria da bebê. Lúcia fala que tem cuidado da sua filha o tempo todo. A enfermeira avisa que a neném está desnutrida e abaixo do peso e vão ter que esperar os resultados dos exames, mas tem certeza que ela está anêmica. Lúcia diz que a bebê mama a cada 2 horas. A enfermeira descobre que Lúcia não está dando leite do peito para a bebê. A enfermeira diz que a Sofia é prematura e precisa do leite dela. Lúcia fala que tentou, mas que estava doendo muito. A enfermeira diz que isso não justifica ela ter parado de amamentá-la. Gaivota chega em casa e tenta não fazer muito barulho, mas percebe que Leônidas ficou ali, esperando por ela. Ela tomou um susto ao vê-lo. Leônidas diz que não está conseguindo dormir. Ele diz que soube que ela se saiu muito bem. Gaivota diz que os Valejos ficaram emocionados com o vídeo. Leônidas fica feliz. Gaivota agradece por ele cuidar do Fernando. Ele diz que o menino é um anjo e ficou dormindo o tempo todo. Leônidas pergunta se Gaivota estava com Sebastião. Gaivota diz que sim. Ele diz que não precisa que ela explique, mas avisa que ficou surpreso. Leônidas diz que sabe que ela tentou e fez de tudo para o relacionamento deles dar certo, mas isso não adianta. Ele diz que ela está com o Sebastião na cabeça. Gaivota tenta se explicar, mas Leônidas pede que ela não lhe diga nada, porque não está recriminando. Mas essa situação fez ele perceber qual é a decisão que deve tomar com ela. Ele admite que se iludiu, pois pensou que pudesse haver alguma coisa entre eles. Mas hoje percebe que não é recíproco. Leônidas diz que é melhor eles serem apenas amigos ou colegas. A enfermeira avisa que um bebê desnutrido pode ter atrasos gravíssimos, não só no crescimento, como no desenvolvimento físico e mental. Lúcia fica preocupada e chora. Ela diz que não sabia disso e promete que a partir de agora vai tentar novamente. A enfermeira diz que a bebê terá que ficar internada a partir de agora. Em casa, Carmela vê que a filha chegou e pergunta como foi com Sebastião. Gaivota diz que o Leônidas estava esperando lá embaixo. Gaivota diz que o Leônidas já encerrou a relação deles dois, mas se sente mal, pois isso não é justo com ele. Carmela diz à filha que precisam sair dali antes do planejado. Gaivota confirma. Ela avisa que não sabe o que acontecerá entre o Sebastião e ela, e que ficaram conversando sobre muitas coisas que a Márcia lhe contou, e isso lhe fez achar que foi muito injusta com o Sebastião o tempo todo. Ela diz que tinha certeza que o Sebastião não estava a fim de lutar por ela e procurá-la, mas concluiu que estavam todo o tempo no meio de gente ruim, pessoas que queriam seu mal. Gaivota fala que é por causa dessas pessoas ruins, que são Carlos Mário e o Wilson, que eles não estão juntos. Júlia diz a Sebastião que a Sofia está muito mal e a Lúcia não havia amamentado a bebê suficiente e por isso ela está desnutrida. Lúcia fala que teve muita dor para amamentar a Sofia. Júlia revela que teve 5 filhos. Júlia diz a Lúcia que ela prometeu várias coisas para a doutora, para levar a neném antes do tempo, e agora ela está assim. Lúcia fala que sua gravidez foi de alto risco e agradece por Júlia ter levado ela para casa, mas afirma que sempre se sentiu uma aproveitadora e depois seu pai chegou cheio de problemas e a vadia da Gaivota também. Lúcia pergunta a Sebastião quando é que essa mulher sairá da vida deles. Júlia fala para Lúcia que isso não tem nada a ver com o que está acontecendo com a Sofia. Lúcia diz que tem tudo a ver. Ela pergunta onde diz que quando se tornam mães, viram prisioneiras e que não podem nem sair de casa e tem que ficar 24 horas por dia só cuidando da bebê. Júlia diz que uma mãe sempre cuida dos filhos. Lúcia diz que ainda não estava preparada para ser mãe. Gaivota se despede do seu neném.
Gaivota pergunta à mãe se é muita loucura estar pensando em fechar os olhos e mergulhar de cabeça numa nova oportunidade com Sebastião. Carmela diz que talvez eles estejam certos em estarem separados por culpa de outras pessoas, mas conta para a filha que a vida não para e os Valejo continuam seguindo em frente. Gaivota diz que há muitas coisas que lhe separam do Sebastião, mas também há muitas coisas que os une para sempre. Gaivota fala que o filho que tem com Sebastião e o amor deles os une, ainda mais o amor que sentem pelo café e pela terra. Carmela diz que primeiro Sebastião precisa resolver a vida com a tal da Lúcia, porque ela olha para os outros muito feio. Gaivota conta que não tem medo da Lúcia e hoje em dia entende ela, pois ela também teve que ficar com as migalhas, assim como Leônidas. Carmela diz que se Lúcia estiver com ciúmes, pode ser perigosa. Gaivota diz que queria contar para o Sebastião sobre o filho que tiveram, mas sempre que chega o momento, não consegue. Carmela diz à filha que ela precisa contar, porque Sebastião tem direito de saber toda a verdade. Sebastião vai com Lúcia até a filha. Lúcia diz que se aquela bebê não existisse, eles não estariam mais juntos. Sebastião fica em silêncio. Lúcia fala que isso resume bem o casamento deles. Tudo gira em torno da Sofia. Sebastião diz que combinaram desde o início tentar ficar juntos para dar uma família à Sofia. Lúcia fala que estava tudo bem, até a Gaivota aparecer de novo. Sebastião diz que sempre foi honesto com ela em relação aos seus sentimentos pela Gaivota. Lúcia fica profundamente triste. Sebastião diz que gosta muito dela e sempre vai gostar, porque ela é a mãe da sua filha e tem um lugar importante na sua vida, mas entre eles só pode haver isso. Ela limpa as lágrimas e diz que se ele estiver pensando em lhe deixar, é melhor não fazer isso, porque não responde pelo que pode acontecer com ela e com a Sofia. Júlia está na recepção. Lúcia e Sebastião vão até ela. Eles dizem que a Sofia está um pouco melhor. Júlia decide ir para casa, pois está com dor de cabeça. Lúcia também quer ir com ela. Ela avisa que o Sebastião ficará com a menina. Júlia se despede do filho. Bernardo liga para Sebastião e pergunta sobre a sobrinha. Sebastião diz que a neném está desnutrida. Bernardo torce para que ela se recupere. Bernardo avisa Sebastião que o Ivan chegou em casa bêbado e que dormiu. Sebastião fala para o irmão que o Carlos Mário teve a ver com a acusação da Gaivota sobre o falso sequestro do pai deles. Sebastião diz que o Wilson é o cara de confiança do Carlos Mário. Sebastião diz que esse cara quer acabar com a família deles, inclusive o Ivan. Bernardo diz que isso é perigoso e não sabe como poderá ajudá-lo, pois programou uma viagem para Nova York. Carlos Mário transfere muito dinheiro para a conta de Martim, para que o Martim invista e o multiplique. Martim comemora por ter ganhado mais dinheiro, fazendo seu trabalho sujo de enganar os outros. Ele fala com seu parceiro, que avisa que o motivo pelo qual Eduardo saiu dos Estados Unidos foi porque devia muito dinheiro para muita gente em Nova York, e ele se meteu com gente perigosa. Martim fica feliz. Seu parceiro diz que se ele quiser tirar Eduardo do caminho, podem perguntar quem é esse pessoal para se livrar desse infeliz de vez. O cara diz a Martim que os atores já ensaiaram e só estão esperando ele e a Paula para agirem. Lucrécia se lembra de quando fez amor com Martim. Lucrécia decide desabafar com alguém. Ela liga para Márcia. Márcia está treinando. Ela aceita conversar com Lucrécia em sua casa. Sebastião se comunica com alguém dos Estados Unidos. Lúcia chega à empresa e vai ao escritório do marido para assinar o contrato e começar a trabalhar. Ele diz que ainda não falou com o Ivan. Ele diz que não pode decidir sozinho. Lúcia diz que pode ajudá-lo muito na empresa dele. Sebastião diz que com a Sofia doente, deixar ela sozinha ou com outra pessoa, sem ser ela, seria irresponsabilidade. Lúcia avisa que pode fazer as duas coisas. Sebastião diz que entende, mas pede que ela espere mais uma semana até a Sofia melhorar. Lúcia diz que a Sofia está na clínica e não lhe deixam ficar com ela o dia todo. Por isso, fica com tempo livre, sem ter o que fazer. Sebastião pede para ela mais uma semana, até que a Sofia se recupere. Lúcia insiste em começar a trabalhar o quanto antes. Gaivota, Aurélio, Carmela e Margarida se alimentam. Aurélio diz que o Leônidas saiu cedinho, 5 da manhã. Margarida lamenta por Leônidas e fala que ele é uma boa pessoa. Margarida pergunta a Gaivota o que aconteceu.
em relação ao Sebastião. Gaivota diz que nada. Margarida diz que, como tem um bebê no meio, ele devia ter falado mais coisas. Carmela pede que eles se apressem para saírem. Os dois saem. Gaivota comenta com a mãe, que não entende como a Margarida aguenta esse mistério todo, pois sente uma enorme angústia. Gaivota fica surpresa pelo Leônidas ter saído tão cedo. Ela fica com vergonha e acha que ele lhe odeia e que não quer vê-la mais ali. Carmela diz à filha que o Leônidas não a odeia, mas que ela tomou uma decisão e já era a hora. Carmela diz que o Leônidas merece alguém que o ame. Gaivota pede para ir embora o quanto antes, pois está se sentindo desconfortável com a situação. Gaivota diz que precisa contar para o Sebastião sobre o Fernando e não pode fazer isso enquanto estiver ali. Bernardo vai ao quarto da mãe e leva um copo de suco para ela. Ele nota ela pálida. Júlia diz que não conseguiu dormir. Ele diz que é porque tem problema de todo lado. Júlia diz ao filho que a decisão que ele tomou foi muito séria. Bernardo diz que ainda não tomou nenhuma decisão com Carlos até o momento. Júlia diz a Bernardo que o pai dele morreu por um infarto, mas que se não fosse por isso, ele teria matado o Otávio com essa notícia. Bernardo diz que acha que não, e avisa a mãe que quer ter um relacionamento muito bonito com o Carlos, um relacionamento admirável, como o que a mãe tinha com o pai. Júlia pede que ele não lhe compare com o Carlos, pois seu relacionamento com o Otávio era abençoado. Bernardo diz que então tomou a decisão certa. Ele diz que vai sair do país e vai viver sua vida, onde ninguém se incomode com o que ele faz ou deixa de fazer, porque não quer mais essa vida e não quer que ninguém o julgue ou invalide o que ele sente por outra pessoa. Júlia fica triste e chora. Lúcia anda pela Café Elite. Ela se dá de cara com Gaivota, próxima do elevador. Elas se cumprimentam e Lúcia pede a Teresa para tomar um café com ela. Júlia diz a Bernardo que ele está acabando com a própria vida. Ela diz que só quer cuidar dele e protegê-lo. Bernardo diz que o amor dela de mãe é obsessivo e passional, que não a deixa pensar. Bernardo relembra a mãe o que está acontecendo com o Ivan e diz que ela fica do lado dele, mesmo sabendo que o que ele está fazendo é errado. Bernardo diz à mãe que ela deve ficar do lado certo. Ele diz que quer se desprender da mãe para descobrir quem realmente é nessa vida. Júlia pede que ele faça igual a Marcela, pois ficará sozinha e morrerá sozinha. Lucrécia chega à casa de Márcia e avisa que vai se separar do Ivan. Lucrécia decide pôr a fofoca em dia com a amiga. Ela diz que fez uma coisa horrível e revela a Márcia que transou com outro homem. Márcia fica chocada e ri da situação. Lucrécia revela que transou com o noivo da sua cunhada Paula. Gaivota serve um café para Lúcia e ela. Gaivota diz que soube que eles estão com muitos problemas na empresa. Lúcia diz que percebeu que seu marido confia muito nela, pois isso é um assunto totalmente familiar. Lúcia diz que está feliz, porque o Sebastião pediu para ela trabalhar com eles na Café Elite, pois eles tiveram um problema com o financeiro e irá substituir. Gaivota diz que é muito bom. Lúcia diz que está feliz de poder voltar ao trabalho. Gaivota ri e ela pergunta qual foi a graça. Gaivota diz que está esperando o momento que ela vai bater nela ou jogar o café na sua cara, porque não entende o motivo dela ter pedido para conversarem. Lúcia diz que só pediu para falar com ela, porque queria parabenizá-la pelo vídeo que ela fez ontem, na homenagem do Otávio. Lúcia diz que aquilo mudou a percepção que tinha dela. Lúcia elogiou o vídeo. Ivan chega à empresa. Ele pede que Olga o ajude a localizar a Lucrécia. Lúcia diz a Gaivota que admira toda essa força de vontade e dedicação que ela teve para seguir em frente. Lúcia comenta que acha que em outras circunstâncias poderiam ter sido boas amigas. Gaivota fala que não acha, pois são de mundos totalmente diferentes. Lúcia concorda, mas diz que o Otávio adorava ela e confiava nela, tanto que deixou ela responsável pelo projeto do café especial. Gaivota diz que agradece muito ao Otávio e é o que é hoje graças a ele. Lúcia diz a Gaivota que se o Otávio gostava tanto dela, tem um motivo e quer saber. Lúcia diz que vão trabalhar na mesma empresa e gostaria que deixassem o passado para trás e se tratassem minimamente bem. Olga avisa Ivan que não conseguiu falar com Lucrécia. Ivan fica preocupado. Sebastião nota que o irmão está com ressaca.
Sebastião avisa Ivan que a mãe propôs a Lúcia substituir o Pablo Emílio como gerente do financeiro. Ivan ri e duvida que Lúcia dê conta desse cargo. Ivan diz a Sebastião que ele é corajoso demais de pôr a Lúcia para trabalhar do lado da gaivota. Sebastião diz que não tem saída. Ivan diz que vai se divertir muito. Sebastião diz que Lúcia pode surpreendê-los. Sebastião se lembra de quando Gaivota falou que tinham ficado surpresas por saber que o Ivan tinha dito que deviam 150 milhões de pesos, pois não estavam esperando que dariam nada para eles. Gaivota tinha dito por Sebastião que havia explicado tudo, mas que não tinham acreditado nelas. Sebastião pergunta ao Ivan quando ele fará o pagamento da sanção tributária. Ivan diz que será na próxima semana e que dará metade da grana para ele. Sebastião supõe que Ivan está prestes a se separar de Lucrécia por estar dormindo na casa da Júlia. Ivan diz que não vai se separar da Lucrécia. Ele diz que as mulheres são estranhas e difíceis de entender, mas não tem tempo para isso. Márcia diz a Lucrécia que o Martim é muito cara de pau e acredita que ele esteja muito apaixonado por ela. Lucrécia diz que a química deles é muito forte e a Paula é uma criança. Márcia diz que o Ivan é um canalha com Lucrécia, assim como Carlos Mário é com ela. Lucrécia diz que gostaria que o Ivan lhe tratasse assim, como o Martim lhe trata. Márcia diz a Lucrécia que o Martim só queria transar com ela, e essa foi a gota d'água. Márcia pede que Lucrécia fale com a Paula e conte a verdade para que eles não se casem. Lucrécia diz que o Martim não é um cara ruim. Márcia supõe que é um cara solitário e confuso. Márcia diz que a amiga está se envolvendo mais do que devia, pois o Martim é outro Ivan, e se botou o chifre em uma, vai botar em todas. Márcia revela a Lucrécia que conhece o Ivan melhor do que ela imagina. Márcia diz que conheceu o Ivan antes dela e do Carlos Mário e foi colhedora da fazenda Casablanca. Márcia diz que na fazenda conheceu o Ivan e ele era seu patrão e até apresentou Carlos Mário a ele. Márcia revela para Lucrécia que ficou com o Ivan e que eles traíram ela. Margarida sai do local e avisa Aurélio que tirou sangue para colocarem nela um negócio de registro nacional de vítimas. Ela fala que a doutora disse que tem esperanças e que seu filho não esteja na lista de pessoas que morreram. Margarida espera que seu filho não esteja morto. Aurélio tenta acalmá-la. Margarida agradece por ele ter vindo com ela e o abraça. Ele pede que ela fique calma, pois disse que, acima de tudo, são amigos. Lúcia conta para Gaivota sobre o estado da sua filha, Sofia. Gaivota deseja melhoras. Lúcia diz que a doutora disse que a Sofia precisa de um ambiente de paz, amor, tranquilidade e harmonia. Gaivota pergunta se Lúcia veio ali para usar a mesma estratégia que usou em Nova York. Lúcia diz que não é nenhuma estratégia, e sim a verdade. Ela garante que acredita que a Gaivota não se meteu entre ela e o Sebastião, mas seu casamento não está dando certo porque ela sempre aparece. Gaivota diz que não é porque quer e nem porque provoca o Sebastião. Lúcia diz que veio procurá-la porque não quer viver estressada todos os dias da sua vida, sabendo que ela está trabalhando ao lado do Sebastião. Gaivota diz que também não é a pessoa mais feliz por estar trabalhando ali do lado deles. Lúcia diz que também soube que ela está saindo com o agrônomo Gato do Salinas. Lúcia diz que ela e a Sofia precisam do Sebastião e precisam ficar tranquilas e em paz. Por isso, pede para tentarem conviver bem. Ela agradece a Gaivota pelo café e deseja um ótimo dia para ela. Gaivota diz o mesmo. Aurélio deixa Margarida na porta da casa do Salinas e decide ir para uma reunião. Antes que Aurélio saia, Margarida pede desculpas a ele e menciona que só queria uma desculpa para ele vir com ela para Bogotá. Margarida diz que quando chegou na fazenda e ouviu com a Maracútia, achou que eles tinham lhe traído. Margarida diz que pensou que Maracútia tinha roubado ele dela e pensou que se rolasse algo entre eles em Bogotá, ligaria para falar para Maracútia e ficariam quites. Margarida diz que precisa entender isso e afirma que não pode julgá-los, porque se eles querem ficar juntos, não vai se meter entre eles. Os dois dão as mãos e decidem ser apenas amigos. Márcia conta para Lucrécia que um dia, quando estava tomando banho e estava indo para o seu quarto, o Ivan apareceu, a jogou no matagal e a estuprou.
Márcia até chora quando diz isso, mas fala que o pior de tudo é que gostou do jeito selvagem, da masculinidade e da força do Ivan. Lucrécia sofre. Márcia diz que naquele momento virou mulher do Ivan. Até pouco tempo atrás. Márcia relembra Lucrécia que foi a mulher que ficou com o Ivan no hotel, no dia do casamento dela, e também no banheiro, quando ela e o Carlos Mário estavam os procurando. Lucrécia fica chocada com tudo. Márcia confessa a Lucrécia que a odiava ela, porque ela falava mal dela, do Carlos Mário e da gaivota. Lucrécia pergunta que tipo de pessoa ela é. Márcia diz que uma mulher sozinha, toda errada, mas apaixonada. Márcia diz que o Ivan queria ficar com ela, mas não queria isso. E para ela era um amor ingrato ou até sujo. Ela diz que quando soube que o Ivan iria se casar, partiu seu coração. Lucrécia diz que o Ivan só queria transar com ela. Márcia diz que sabia, mas assim como ela, tinha esperanças com isso. Lucrécia pergunta se Márcia vai contar tudo o que fez pro Ivan e se ainda quer ficar com ele.